Bem, boa tarde, pessoal. Estamos de volta aqui para a nossa terceira etapa do nosso mini curso de semigrupos numéricos com o professor Matheus Bernardini. E eu passo a palavra direto para você, Matheus. Obrigado. Obrigado, Emar. Então, a gente continua estudando aqui os semigrupos numéricos. E nessa terceira parte, eu vou trazer um outro problema, completamente diferente de tudo que a gente estudou até aqui. Existem algumas relações. E que talvez interesse mais o pessoal que estuda especificamente teoria dos números. A outra parte talvez seja um pouco mais combinatória, né? Então, existe um problema bem famoso aí, chamado problema de Frobenius, em alguns momentos chamado problema do troco de Frobenius, ou problema das moedas de Frobenius. E é interessante que provavelmente essa área tenha surgido desse problema. Pelo menos pelas minhas leituras, é a sensação que eu tenho. Então, basicamente, a gente fez a introdução de semigrupos numéricos utilizando aquelas condições, né, de ser um submonoide e tudo mais. E aqui a gente pode apresentar de uma forma um pouco mais direta, digamos assim. Então, a gente vai pegar A1, A2, AN números naturais, podendo ser eventualmente 1. Se tiver algum, a gente vai ver que vai ficar um pouco sem graça. De tal forma que eles sejam primos entre si. Eles não precisam ser 2A2 primos entre si, mas globalmente eles precisam ser primos entre si. E aí a gente define S, certo? Um conjunto de S, dado pelas combinações desses AIs, em que os coeficientes vão ser números naturais ou, eventualmente, até o número zero. Certo? Então, é possível provar que essa condição aqui, MDC sendo 1, é equivalente a esse conjunto aqui, são um semigrupo numérico. Certo? Então, na verdade, MDC1 a gente retorna um semigrupo numérico, MDC diferente de 1, a gente retorna um não semigrupo numérico. A propriedade do fechamento para adição é bem simples de ver. E claro, né, se o MDC não for 1, significa que nessa lista de números só vão ter os múltiplos do MDC. Então, D vai dividir todo mundo, então coloco D em evidência. E se o D é diferente de 1, a gente vai ter os múltiplos de D apenas. E aí o complementar vai deixar de ser finito, como a gente trabalha em semigrupos numéricos. Então, com essa abordagem, né, com essa forma de introduzir o problema, o problema de Frobenius pode ser enunciado assim. Exibir o número de Frobenius do semigrupo numérico gerado por A1, A2 até a N. E eu quero que essa fórmula dependa desses geradores aí, A1, A2 até a N. Tá bom? Então, esse é o problema de Frobenius. E, claro, a gente pode partir da definição anterior e trazer esse problema. Então, relacionar o semigrupo numérico original, calcular os geradores, ou o contrário, né? Estudar os geradores e descobre que é um semigrupo numérico. Tá bom? Então, desse ponto de vista que eu acabei de apresentar, esse problema aqui que é extremamente natural. E aí, lá lá no século de 1800, lá no final do século, o Sylvester propôs aí, acho que 2 artigos, e ele demonstrou, né, o que acontece com o número de Frobenius quando a gente tem exatamente 2 geradores. Claro, um gerador fica muito sem graça, né, porque o cara teria que ser simplesmente o número 1, e aí o gerado por 1 vai ser todo o conjunto dos inteiros não negativos. E o próximo caso, né, o natural, seria fazer o caso n igual a 2. Ou seja, a situação é, eu tenho A e B inteiros positivos, a gente pode até em geral imaginar que A é menor que B, ou o contrário. Os dois iguais não faz muito sentido, né? Enfim, por causa do MDC. E aí a ideia é tentar descobrir uma fórmula para o MDC, dependendo somente de A e B. E o teorema do Sylvester mostra que o número de Frobenius é dado por isso. Certo? Então, eu vou demonstrar aqui esse fato, é uma aplicação bem legal aí das equações diofantinas, lineares, né, de primeira ordem, e a gente então faz essa demonstração juntos. E aí depois a gente parte para 3 moedas, enfim. Então, como é que a gente pode fazer essa demonstração? Então, o que a gente tem que fazer é o seguinte, seja C um número natural, e aí eu tenho que provar, bom, basicamente 2 coisas, né? Para provar que o número de Frobenius é esse cara. Eu tenho que provar que se o C for maior ou igual que A menos 1
vezes B menos 1 mais 1, que você pode cancelar. Se C for isso, implica que C pertence ao conjunto gerado por AB. Ou seja, dizer isso significa que existem x0 e y0 naturais ou nulos, de tal forma que o C é combinação AX0 mais BY0. Então, essa é uma coisa que a gente tem que provar. E a gente tem que provar também que esse número A menos 1, B menos 1, menos 1, ele não está no gerado por AB. Então, essa é uma estratégia que a gente poderia ter para provar esse resultado. Beleza. Então, vamos partir direto, né, porque a gente tem. Da teoria de equações de Diofantinas, a gente tem o seguinte, temos que a equação de Diofantina AX mais BY igual a C tem solução em Z, certo? Em Z a gente sabe que tem. Afinal de contas, o MDC é 1. A gente sabe, inclusive, construir todas as soluções a partir de uma solução particular. Então, eu vou listar como elas são, só para lembrar. X igual a x0, por exemplo, mais bt, e y igual a y0 menos at. Ou, se quiser menos bt e mais at, você pode, né? Você escolhe como você quer. E aí, de fato, né, como a gente aprende lá no curso de teoria dos números, esse x0 e y0, eles são uma solução particular. Então, em que x0 e y0 é uma solução particular. E, bom, se ele é uma solução particular, então eu vou deixar registrado aqui que quando eu fizer AX0 mais BY0, isso aqui dá C. Tá bom? Que a gente vai usar isso aí lá na frente. Só que qual é a questão toda? Para resolver esse problema aqui de Frobenius, eu preciso garantir que tanto x quanto y são não negativos. Certo? Então, vamos procurar condições sobre T para que tanto x quanto y sejam não negativos. Então, para aqui. X e y pertencem a N0. É necessário que... Bom, a primeira coisa é que esse x que a gente listou aqui, x0 mais bt, seja não negativo, né? Assim, numa primeira vez você escreve assim, já vou mostrar para vocês que é melhor escrever de uma outra forma, e que y0 menos at é maior ou igual que zero. Então é isso que a gente precisa, né? Lembrando que o t é um número inteiro e que x0 e y0 satisfazem essa relação aqui. Bom, só que a gente está num universo muito bom, né? No universo dos inteiros. Então, dizer que um determinado número inteiro é maior ou igual que zero, você pode, aí aqui é uma coisa estratégica, você pode fazer a conta sem problema nenhum dessa forma, só que lá na frente você vai perceber que vai ter faltado gente aqui nessa lista, tá bom? Então, estrategicamente, ao invés de dizer que é maior ou igual que zero, eu vou dizer que é maior que menos 1. Certo? E aí isso vai conseguir fechar todo o argumento. Então, deixa eu jogar um pouquinho para o lado, só para simplificar um pouquinho. Isto é, a primeira equação passa a ser, lembrando que o t é a variável livre aqui, ficaria maior que menos 1 menos x0, tudo isso sobre b, lembrando que b é um número positivo. E t, por outro lado, vai ter que ser menor do que 1 mais y0 sobre a. Certo? Então, é assim que a gente procede, certo? E, basicamente, dizer que existe uma solução em N0, com ambos em N0 significa encontrar um parâmetro t que seja menor do que esse e maior do que esse. Então, toda vez que existir um t inteiro no intervalo, eu garanto que existem x0 e y0. Se não existir o t inteiro, eu garanto que não existem x0 e y0. Tá bom? Mas, quando a gente for exibir o intervalo, o intervalo de interesse aqui é um intervalo aberto, certo? Deixa eu ver se cabe aqui. Seria menos 1 menos x0, tudo isso sobre b, e 1 mais y0 sobre a.
tem comprimento então, você pega o extremo final menos o extremo inicial e aí vai ficar simplesmente 1 mais y0 sobre A menos, com esses menos aqui vai ficar mais, né? Então vai ficar mais 1x0 sobre B. E a gente faz essa conta, fica simplesmente B mais BY0 mais A mais AX0 sobre AB. Só que a gente lembra, né, que BY0 mais AX0, como a gente tem ali em cima, tem que escrever até aqui na mesma cor, é igual a C. Certo? Então isso aqui fica simplesmente C mais A mais B sobre AB. Então esse é o comprimento do intervalo. Bom, se esse intervalo tiver comprimento maior que 1, significa que existe algum número inteiro ali no meio do caminho. E aí a gente pega esse número inteiro, substitui aqui, a gente vai retornar x e y sendo elementos naturais. Certo? Então, a primeira observação, se A mais B mais... Bom, vamos fazer com as hipóteses do teorema, acho um pouco mais fácil. Se o C for maior ou igual que isso, o que vai acontecer? Então, vamos fazer esse caso, fica mais natural. Se o C for maior ou igual que A menos 1 vezes B menos 1, isso aqui dá quanto? AB, né, na verdade, menos A menos B, mais 1. Então, o intervalo tem comprimento que é dado pelo que a gente calculou antes, né? C mais AB sobre A vezes B. Então, C mais A mais B sobre AB, que é maior ou igual que quanto? Aí a gente faz a substituição, né? C é maior ou igual que isso, então faz essa limitação, vai ficar com AB menos A menos B mais 1, mais A mais A mais B sobre AB. E aí, bom, simplificações vão acontecer, né? Esse A com esse A, esse B com esse B. E aí fica simplesmente 1 mais 1 sobre AB. Que é maior que 1. Ou seja, o que a gente conseguiu verificar? Se o C for maior ou igual que isso, então o comprimento é maior que 1. Logo, existe T inteiro no intervalo. Logo, existem x0, y0 e n0. Talvez seja melhor só x e y, né? x e y e n0. Tais que ax mais by é igual a c. Então, a primeira parte é essa. Então, o que a gente conseguiu provar? Que todo número maior ou igual que esse vai poder ser representado como uma combinação linear entre A e B, em que os coeficientes são inteiros não negativos. E agora só falta provar que esse cara não está em AB. Então, vamos pegar o C dessa forma, né? O item 2, digamos assim. Vou começar o item 2 aqui. Se o C for igual a A menos 1, B menos 1 menos 1, bom, a gente já fez a conta ali em cima, isso aqui vai ficar exatamente AB menos A menos B. Então, o comprimento do intervalo, vou deixar as contas para vocês, é exatamente 1. Só que a gente tem um intervalo aberto. Então, assim, como a gente tem um intervalo aberto, existem duas possibilidades. Ou os extremos são inteiros, e como comprimento é 1, a gente não vai ter nenhum inteiro dentro do intervalo, ou os extremos não são inteiros, e aí eu vou ter um inteiro aqui no intervalo. O que a gente vai provar nesse caso específico é que os extremos são inteiros, tá bom? Então, é isso que a gente vai fazer na sequência, certo? Então, vamos escrever isso. Vamos mostrar que os extremos que são menos 1 menos x0 sobre B e 1 mais y0 sobre A são inteiros. Na verdade, basta mostrar um deles, né? Porque se um for inteiro, como o comprimento do intervalo é exatamente 1, o outro vai ser inteiro. Beleza.
Mas vamos lembrar o que é x0, o que é y0 e tudo mais. Lembre que ax0 mais by0, bom, do jeito que a gente construiu ele atrás, naquela parte rosa, é exatamente c. Certo? Então, eu vou trocar o c por essa expressão. Então, vai ficar AB menos A menos B. Certo? Então, eu vou mostrar uma delas só. Então, eu vou, por exemplo, jogar todos os múltiplos de A para um lado. Daí, a gente vai ficar com A que multiplica x0 menos B mais 1, igual a B que multiplica... Travou, será? Acho que não, né? AX0 menos B mais 1 vai ser B que multiplica menos 1 mais Y0. Certo? Logo, o A vai dividir. Pode dividir esse cara, né? Então ele vai ter que dividir esse. Ele tem que dividir B que multiplica... Opa, acho que é menos Y0, né? Só ajustar aqui. Que é B que multiplica menos 1 daqui. Esse cara que estava positivo vai para cá negativo. Então é menos Y0. Então, menos 1 menos Y0. E a gente pode, inclusive, fazer assim, né? Para ficar um pouquinho melhor. Menos, mais. Acho que assim vai ficar até um pouco melhor. Como o MDC entre A e B é 1, aquele resultado clássico também de TN, como o A dividir esse produto e o MDC com esse é 1, então ele tem que dividir o outro. Não. E aí isso prova, então, em particular, que esse cara aqui é inteiro. E aí, com um argumento bem semelhante, né, mas colocando aqui B para o lado de cá, e, enfim, coisa assim, a gente prova que esse cara é inteiro também. Tá bom? Então, significa que o meu intervalo aqui é de inteiros, de extremidades inteiras, e a distância entre eles é 1, ou seja, não tem nenhum inteiro no interior do intervalo. Tá? Então, conclusão. Portanto, não existe t inteiro no intervalo. E aí, se não existe nenhum t inteiro no intervalo, isto é, não existem x, y em n0, tais que ax mais by é igual ao c desse caso específico. Certo? Então, o que a gente conseguiu provar foi qualquer número maior ou igual que esse vai ser representado, e esse número especificamente não é representado, então significa que esse aqui é o maior elemento que não é representado, ou seja, ele realmente é o número de Frobenius do nosso problema. Bom, é um argumento bem legal, que é possível fazer. E, bom, a pergunta natural, né? A gente sabe quando a gente tem um valor só, naquele nosso problema inicial. Então, se eu tenho um índice só, um índice, não, o índice 1, fica sem graça. Com o índice 2, isso foi provado lá em 1882. E aí a pergunta natural é, e para 3? E para 4? E para 5? E assim por diante. Então, vamos entender um pouquinho do que acontece com 3 geradores, o que pode acontecer, certo? E aí depois a gente discute um teorema, e aí depois eu vou falar sobre alguns avanços que foram feitos, mas já adianto desde já que a partir de 3 geradores, mesmo 3 geradores, não existe uma fórmula fechada para esse problema. Certo? Então, atualmente saem artigos com, enfim, geradores de determinadas formas, em progressão aritmética, como número de Fibonacci, enfim, coisas nessa direção. Então, só para a gente entender, quando a gente tiver 3 geradores, por exemplo, aqui o 4, o 5 e o 13, é claro que pode ter uma, entre aspas, pegadinha, certo? Porque, na verdade, aqui eu tenho 3 geradores, mas eu consigo reduzir para 2. Tá bom? Afinal de contas, o 13, né, ele é 4 vezes 2 mais 5. Certo? Então, por isso, esse conjunto aqui, na verdade, ele é gerado por 4 e 5. Então, o número de Frobenius aqui, do 4, 5, 13, a gente consegue uma fórmula exata, né? Isso aqui, na verdade, é o número de Frobenius do 4, 5, que é, bom, pelo resultado anterior, você pega 3. Ixi, estou com um pequeno problema aqui, minha caneta descarregou. Vou carregar aqui rapidinho. E aí eu peço desculpas por isso. Rapidinho.
Mas eu vou comentar aqui brevemente. Eu tenho essa parte já escrita. Ao invés de fazer as contas, eu apresento para vocês, sem problema nenhum. Mas aqui a gente pode fazer a conta, né? Isso aqui vai ser 4 menos 1, 3, vezes 5 menos 1, 4, então 3 vezes 4, 12, menos 1, 11. Então, o número de frobênios desse cara aqui é exatamente igual a 11. Tá bom? O que pode acontecer? Por exemplo, aqui tanto no 6, 11, 15, quanto no 6, 10, 15, a gente percebe que eu realmente tenho 3 geradores, né? Eu não tenho nenhum dos caras sendo redundante na base, digamos assim, do nosso conjunto. Então, aqui eu tenho efetivamente 3 geradores, então eu não tenho uma fórmula ainda. Nosso objetivo é tentar ou apresentar uma forma de calcular, ou o problema de Frobenius fornecer a fórmula. Bom, para o 6, 11 e 15, o que acontece? A gente percebe que se um determinado número ele puder ser escrito como combinação de 6 e 11 somente, ele consegue também ser escrito como combinação de 6, 11 e 15. Ou seja, esse conjunto ele vai conter o conjunto gerado por 6 e 11. Então, deixa eu colocar lá no slide que já está escrito para a gente acompanhar. Então, esse aqui é o slide. Então, a gente tem, bom, o que a gente estava discutindo antes, esse cara. E o 6, 11 e 15, eu posso olhar os subconjuntos específicos dele, que são os gerados por 6 e 11. É um subconjunto, afinal de contas, se eu tenho combinações de 6 e 11, ela é automaticamente uma combinação também de 6, 11 e 15. É só colocar 0 como coeficiente de 15. Da mesma forma, 6 e 15, da mesma forma, 11 e 15. Então, a gente pode fazer esse tipo de argumentação aqui sem problema nenhum. A gente só tem que tomar um cuidado. Por exemplo, nesse caso aqui, o 6, 15, ele é um subconjunto, porém, esse conjunto é um conjunto que tem complementar infinito. Então, para efeito desse problema, não faz muito sentido eu olhar essa inclusão, que o 6, 15 está contido em 6, 11 e 15. Seria legal eu olhar o 6, 11 e olhar o 6, 15. Em particular, o número de frobênios desse cara, né, porque, enfim, esse conjunto está dentro desse, então complementar desse vai estar dentro desse. Então, o maior elemento do complementar vai ser menor ou igual que o maior elemento do complementar. O que eu estou querendo dizer? O número de frobênios desse semigrupo vai ser, no máximo, o número de frobênios desse e também, no máximo, o número de frobênios desse. O que você faz? Você pega o menor dos dois, certo? Por exemplo, o número de frobênios de 6, 11 é 49, é só aplicar a fórmula que a gente viu no teorema anterior. E o número de frobênios de 11 e 15 é 139, também é só aplicar no caso anterior. É claro que é muito mais interessante eu fazer a limitação pelo 49, né, obviamente. Então, a gente já conclui que o número de frobênios de 6, 11 e 15 é no máximo, 49, certo? Tranquilo. Para o 6, 10, 15, a gente pode fazer a mesma coisa. Então, eu coloco esse cara aqui e olho o subconjunto específico, 6, 10, 6, 15 e 10, 15. Porém, o grande problema aqui é que, quando a gente olha 6 e 10, 6 e 15, 10 e 15, o MDC entre os caras é diferente de 1. Ou seja, esses conjuntos eles não têm complementar finito em N0. E aí, de novo, para o problema de Frobenius, isso não serve. Aí eu tô, enquanto carrega ali, vou usar um software. A gente utiliza bastante o GAP em semigrupos numéricos, inclusive tem um pacote que tem diversas funções. Então, eu vou calcular o número de Frobenius desse semigrupo 6, 11 e 15, só para a gente deixar o registro aqui. Talvez devesse ter feito isso antes. Só para a gente comparar com essa cota que a gente acabou de calcular. Então, para esse semigrupo aqui, o número de Frobenius é 31. O limitante aqui foi 49. E para esse semigrupo numérico, né, de forma análoga, certo? O software ele faz isso para a gente. O número de Frobenius desse cara aqui é 29, certo? E a gente não consegue limitante usando essa abordagem. Ok? Então, eu trago aqui esse tipo de situação para mostrar para vocês que, se de repente
eu tiver, dentre os 3 geradores, um par de caras que são primos entre si, você automaticamente já consegue uma cota superior imediata. O valor exato já é outra história. Porém, usando essa abordagem, quando você tem os geradores, quando você olha 2 a 2, eles não são primos entre si, você não consegue uma cota superior imediata. Tá bom? E, bom, de qualquer forma, a gente já sabe que o número de Frobenius aqui, ele existe. Nesse caso aqui específico, ele é 29. Tá bom? Beleza, seguindo então, acho que agora a caneta já deve ter carregado pelo menos um pouco. Deixa eu fazer um teste aqui. Tá, carregou um pouquinho. Então, esse slide aqui eu vou deixar como aquele que estava escrito antes. E a gente vai provar... Opa, faltou um -1 aqui. A gente vai provar o seguinte teorema, certo? A gente vai mostrar que, mesmo naquele caso em que eu não tenha A e C, por exemplo, primos entre si, eu consigo mesmo assim provar que o número de Frobenius do semigrupo gerado por A, B e C é limitado superiormente por A-1, C-1, menos 1. Percebam que esse cara pode não ser o número de Frobenius de AC, porque pode ser que esse cara sequer seja um semigrupo numérico, tá bom? Mas esse teorema traz essa, digamos, novidade aí. Ok, vamos fazer a demonstração dele, acho que é uma demonstração interessante. Vou fazer em etapas, e aí depois eu comento com vocês sobre, enfim, que essa cota em geral ela fica distante, né, do número de Frobenius, mas os avanços vêm adiante. Bom, eu vou dividir em 2 partes. A primeira parte vai ficar bem simples, né? Se o MDC entre A e C for 1, então eu consigo, bom, usando exatamente a abordagem que a gente comentou no quadro anterior, esse cara contém o AC, certo? E esse cara aqui vai ser um semigrupo numérico, que o MDC é 1. Bom, já vou concluir direto. Daí, o maior elemento do complementar vai ser menor ou igual que o maior elemento do complementar. E aí, por que que é importante essa hipótese? Para garantir que esse maior elemento existe. E aqui fica simplesmente A-1, C-1, menos 1. Então, aqui está feito, né? Se o MDC for 1, é simplesmente usar o argumento que a gente fez antes. Agora, a gente vai supor que o MDC entre A e C não seja 1, seja um determinado D diferente de 1. Certo? Vou colocar, bom, se ele é diferente de 1, ele é maior que 1. E o nosso objetivo, vou colocar aqui em amarelo, o objetivo da nossa demonstração é provar que existem x, y e z naturais ou zero, tais que ax mais by mais cz é esse número n, para todo n, maior ou igual que a menos 1, c menos 1. Bom, menos 1 não, né? Porque isso é só uma unidade. Então, fica isso. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, vamos considerar tudo que a gente tem para usar. O MDC entre todos os caras é 1, certo? Então, a gente tem que observar que o MDC entre B, que é o cara que a gente ainda não considerou, e esse D, que é o MDC entre A e B, naturalmente tem que ser 1. Certo? Logo, existem, eu vou chamar de Y0 e W0 inteiros, tais que BY0 mais DW0 seja qualquer número natural que eu quiser. Em particular, o N que eu fixei. Certo? Então, eu vou fixar um N maior ou igual que esse. Então, o N está fixado agora. E o meu objetivo é, enfim, resolver essa aqui. Para resolver essa, eu estou pegando essa equação auxiliar. Então, no fundo, eu estou olhando para a equação de Diofantina BY mais DW igual a N, com N fixado. E aí, o MDC sendo 1, garante que existe essa solução. Certo? E aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar uma condição em Y0. Essa condição em Y0 vai ser importante lá na frente. Então, eu vou pedir que
o y0 esteja entre 0 e d menos 1. Afinal de contas, a gente sabe, né, lá da teoria de equação de Diofantina, que a solução geral, na verdade, vai formar, quando a gente olha para y, vai formar uma progressão aritmética aí de razão, enfim, d sobre 1, né, ou menos d sobre 1, dependendo de como você olhar. Então, eu consigo garantir que tem alguém, pelo menos uma solução, que mora aqui no intervalo 0 até d menos 1. Certo? E aí, nesse caso, o que a gente tem? Eu vou, dado que o y0 está com essa restrição, eu vou calcular quem é o w0. O y0 está com a restrição, vou calcular quem é w0. Bom, o w0 ele vai ser n menos by0 sobre d. Tá bom? Bom, o que basta a gente mostrar? Basta mostrar que esse w0, que eu vou escrever a partir de agora sempre assim, menos by0 sobre d, ele está no semigrupo numérico gerado por A sobre D e C sobre D. Porque se eu conseguir garantir isso, significa que esse W0, né? Bom, se eu conseguir provar isso, colocar essa observação, significa que o meu W0, bom, que o meu N, não, deixa W0 mesmo, que o meu W0, ele vai poder ser escrito como sendo um A sobre D x0 mais um C sobre D Z0. Com x0 e z0 sendo elementos em n0. E por que isso é positivo? Porque, dada essa escrita aqui, eu venho e substituo meu w0 por isso. Então, o d multiplicado por esse cara vai ficar, o d vai cancelar, vai sobrar aqui um ax0 mais um cz0. Como o y0 já está em n0 e x0 e z0 também estão em n0, significa que eu consegui a combinação linear que eu precisava. Tá bom? Então, se eu conseguir mostrar isso, acabou. Então, no fundo, o que a gente tinha? A gente tinha um problema com 3 termos, a gente está usando informação de um deles para cair num problema de 2. Tá bom? Então, essa é a ideia principal. Então, vamos seguir, né? A gente já tem informação sobre caras que estão no conjunto. A gente sabe, né, do teorema anterior que se um determinado número for maior ou igual que esse menos 1 vezes esse menos 1, tudo isso. Não, bom, esse menos 1 e esse menos 1, se o cara for maior ou igual que esse, ele está no semigrupo numérico. Então, é o que a gente vai fazer. Então, basta mostrar que o meu W0, que é n menos by0 sobre d, é maior ou igual que o a sobre c menos 1 vezes o c sobre d menos 1. Tá bom? Então, é isso que a gente vai provar. Só relembrando, pessoal, como o MDC entre A e B é D, então tem que lembrar que, enfim, o MDC entre esses dois caras é 1, então por isso que eu tenho realmente um semigrupo numérico. Tá bom? Bom, então, se o W0 satisfizer isso, então acabou. Tá bom? E é isso que a gente vai provar. A gente vai provar, na verdade, como se a gente estivesse voltando, tá bom? Então, em muitos momentos a gente vai falar, basta mostrar isso, basta mostrar isso. E, assim, na minha percepção, é mais natural pensar, fazer a demonstração assim do que de forma direta. Vamos só dar uma pequena reduzida, né, nessa expressão. Então, isso ocorre se e somente se agora eu vou olhar para essa expressão aqui. Então, eu vou fazer aí as manipulações, eu vou ficar com o seguinte. N menos by0 sobre d maior ou igual, aí vai ficar assim, AC sobre d quadrado menos A sobre d. Opa, aqui, me desculpem, eu escrevi C, mas é claro que aqui é d. Menos C sobre d mais 1. Aí eu vou multiplicar por d dos dois lados, certo? Quando eu multiplicar por d dos dois lados, isso aqui vai sair. Esse cara vai sair, esse cara vai sair, esse cara aqui vai virar mais d. E esse quadrado aqui vai sair. Então, a gente fica com
Isso. Então, eu simplesmente desenvolvi do lado de cá e multipliquei por d dos dois lados, deu um número positivo, então mantém a desigualdade. Ou ainda, né, se a gente quiser melhorar um pouquinho mais, eu posso jogar esse BY0 para o outro lado. Então, basta mostrar essa propriedade aqui, tá bom? E aí, por que que vale a pena escrever isso? Porque a gente já tem uma hipótese sobre o n. O n é maior ou igual que a menos 1 vezes c menos 1, tá bom? Bom, eu quero provar isso. Então, se eu conseguir provar que aquela cota inferior do n é maior ou igual que esse camarada, eu consegui provar que o meu n é maior ou igual que isso. E se eu conseguir provar isso, eu provei, então, o que eu queria. Meu objetivo principal é esse. Certo? Então, vamos escrever esses detalhes. Como n é maior ou igual que a menos 1 vezes c menos 1, então, basta verificar que, bom, a menos 1 vezes c menos 1 é maior ou igual que esse elemento aqui. BY0 mais AC sobre D menos A menos C mais D. Então, é só isso que a gente precisa verificar. Então, só vou dar uma simplificada aqui na expressão, vou fazer a conta aqui embaixo, que já vai ficar AC menos A menos C mais 1. Tá? E aí a gente vai ter algumas simplificações aqui. Esse menos A com esse menos A, esse menos C com esse menos C. Então, a gente ficou com AC mais 1 maior ou igual que esse, mais esse, mais esse. Tá bom? Então, vamos só reescrever. Já de uma forma estratégica, a gente vai ficar com o seguinte: AC mais 1 menos AC sobre D menos D maior ou igual que BY0. Certo? Então, basta verificar que isso realmente acontece. Vou só dar escrever isso aqui numa forma fatorada, que aí vai ficar melhor para a gente. Certo? Eu vou colocar, então, eu vou tentar juntar, na verdade, esse termo aqui, AC, com esse termo aqui, e eu vou juntar esse termo aqui com esse termo daqui. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar AC sobre D em evidência, e aí vai ficar multiplicando 1 menos, D menos 1, certo? Menos D menos 1. E aí eu vou ter uma fatoração bem bonitinha aqui. Maior ou igual que BY0. O que é equivalente, né, a verificar que AC sobre D menos 1, que multiplica D menos 1, maior ou igual que BY0. Ok? E agora, a gente chega na justificativa do porquê. Quer dizer, são dois os motivos. Por que esse Y0 a gente pega nesse intervalo? Primeiro é para fazer a escrita bem certinha. E o segundo é que, como o Y0 está nesse intervalo, então a gente consegue garantir que vamos escrever só mais uma linha, AC sobre D menos 1, maior que B, Y0 sobre D menos 1, vai significar que esse camarada aqui, ele pertence ao intervalo 0, 1. Certo? Então, se eu conseguir provar que esse é maior ou igual que o B, né, que, enfim, é o que atinge o máximo aqui, eu consigo provar que a desigualdade também vai valer para qualquer cara que eu colocar aqui entre 0 e 1. Então, o último basta que a gente vai fazer, então basta que AC sobre D menos 1 seja maior ou igual que B. Ou ainda, né, reescrevendo, isso aqui vai ficar AC maior ou igual que B mais 1 vezes D. Resumindo, né, tudo que a gente falou até agora. Para mostrar a existência desse x, desse y e desse z, a gente percebeu que bastava mostrar isso e que para provar isso, bastava que isso aqui fosse verdade. Então, a gente agora está na reta final do nosso problema. Eu só preciso lembrar do seguinte. Bom, lá da hipótese do meu teorema, o C é o maior de todos. Tá bom? Então, da hipótese do meu teorema, o C é o maior de todos. Então, significa que o B é menor que o C. E, de novo, a gente está no mundo dos inteiros. Então, eu posso escrever que B mais 1 é menor ou igual que
C. Além disso, o D é o MDC entre A e B. Ou seja, o D é menor ou igual que o A. Afinal de contas, o A é um número natural. Certo? E aí, quando a gente fizer o produto de B mais 1 com D, isso vai ser exatamente menor ou igual que o produto de A com C. Ou seja, isso aqui é um item verdadeiro. Como isso aqui é verdadeiro, a gente pode ir voltando na construção e a gente vai concluir isso. E se a gente concluir isso, significa que o W0 é escrito dessa forma. E se o W0 é escrito dessa forma, significa que essa equação de Diofantina aqui, ela tem solução com XYZ em N0. Tá bom? Então, o que a gente conseguiu provar? Que desse número mais 1 em diante, todo mundo pode ser representado como combinação de A, B e C, certo? Mas diferente do teorema anterior, que a gente fez com dois números, a gente não consegue provar que esse cara não pode ser representado. Ou seja, pode acontecer de esse cara ser representado, o antecessor também, e aí o número de Frobenius só vai diminuindo. Por isso que a gente, nesse caso aqui, tem uma cota superior para o número de Frobenius. Tá bom? É uma cota legal, porque a gente consegue, sem usar aquele argumento, né, que a gente vinha comentando antes, a gente consegue, mesmo assim, encontrar essa cota superior. Tá bom? Então, a gente tem essa cota superior e talvez vocês estejam se perguntando o seguinte. Bom, aqui eu fiz A com C. É claro que se eu fizer B com C, essa cota superior vai ficar maior, certo? Então, não vale a pena. Mas a pergunta natural que surge é, e A com B, eu posso dizer alguma coisa sobre isso? Teve um momento aqui da demonstração que a gente usou o fato que o B era menor que o C, certo? Então, isso já... Desculpa. Isso já é um argumento para que a coisa... Ou a gente tem que fazer outra demonstração, ou que não seja verdadeiro. Mas eu trouxe um exemplo em que mostra que pode acontecer de não ter nada a ver com a cota superior envolvendo A e B. Tá bom? Bom, para os 6, 10 e 15, né, usando essa cota, isso aqui vai ser menor ou igual que 6 menos 1, vezes 15 menos 1, que é 5 vezes 69, né? 5 vezes 14, 70 menos 1, 69. E esse cara aqui, se a gente fosse calcular 4 menos 1 vezes 6 menos 1 menos 1, isso que daria 14, certo? Mas é possível provar, bom, esse exemplo aqui foi estrategicamente pensado, né? Porque o semigrupo 4, 6, 2K mais 1, ele vai ser exatamente formado por 0, 4, 6, 8. A gente vai ter todos os pares até o 2K, menos 2, né, o 2K. Todos os pares a partir do 4 estão dentro. E o 2K mais 1 é o primeiro ímpar. Ele é o primeiro ímpar. 2K mais 1. 2K mais 1 é o primeiro ímpar que aparece no conjunto. Como bom, 2K mais 3 ele não vai aparecer, né? Então eu vou ter aqui o 2K mais 2. Opa, 2K mais 2. O 2K mais 3 não vai aparecer, ele não é representável. Então eu vou ter o 2K mais 4. E depois 2K mais 5. E aí, enfim, vocês devem ter percebido que a partir do ímpar 2K mais 5, todos os ímpares vão estar dentro, né? Afinal de contas, o 2K mais 7 vai ser 2K mais 1, mais 6. O 2K mais 7, 2K vai ser 2K mais 1 mais... 2K mais 5 é 2K mais 1 mais 4. 2K mais 5 é 2K mais 1 mais 6. E 7, 9, 11 e assim por diante. Certo? E aí eu vou colocar, então, uma reticência. Então, significa que o número de Frobenius aqui é 2K mais 3. Certo? Então, se o K for, entre aspas, grande, né, claramente o número de Frobenius não vai ser menor ou igual que 14. Né? Pega aí o K igual a 10, por exemplo, já o número de Frobenius já ultrapassa, por exemplo. Tá bom? Então, isso significa que eu não consigo copiar a demonstração do que a gente fez ali atrás para o caso de considerar os dois menores geradores. Tá bom? Então, bom, aquela cota é uma cota, né? Talvez ela não seja a melhor de todas. Afinal de contas, a gente está considerando só dois geradores. Né? Imagina que o primeiro é muito pequeno, o terceiro é muito grande, enfim, o segundo ele pode
assumir vários valores, e a cota superior vai ser a mesma para todos os semigrupos, né? Então, isso também tem que ser observado. Bom, últimos comentários aqui, rápidos. Foi feito estudo, certo, para outros, para mais valores, certo? Então, dados N números coprimos. É possível estender a ideia do que a gente fez para o caso 3 aqui. Então, o Schur provou lá em 35 que o número de Frobenius é, no máximo, o menor menos 1, o maior menos 1, tudo isso menos 1, né? Então, segue exatamente o que a gente tem nesse caso. Então, esse é um caso particular do teorema do Schur. Em 72, o Erdős e o Graham, não sei se exatamente essa é a pronúncia dos dois, o Erdős, né? Tem um pessoal que fala assim do jeito certo, mas eu não sei falar. Eles provaram uma cota um pouquinho melhor, aqui envolvendo não mais o primeiro, mas sim os últimos geradores, mas aqui tem uma divisão por N, certo? Então, de alguma forma, tem alguma compensação. E o Selmer, em 77, provou essa cota aqui, envolvendo o último termo, o primeiro termo, e ainda tem a divisão por N, certo? O que tem sido feito nos últimos tempos em relação a esse problema? Eu assim, nunca estudei muito a fundo essa parte da teoria dos semigrupos numéricos, mas alguns artigos que têm saído são explicitar o número de Frobenius para algumas famílias de semigrupos numéricos. Então, às vezes, a gente tem geradores, que são coprimos, mas eles estão em um determinado padrão. Por exemplo, estão em progressão aritmética, estão em progressão geométrica, estão dentro de uma sequência de recorrência, né, uma sequência de Fibonacci, uma de Fibonacci, alguma coisa assim. Então, existem resultados nessa direção, porém, do outro ponto de vista, né, de tentar responder o número de Frobenius, o problema de Frobenius no caso geral, o problema continua em aberto, entre aspas, que o pessoal começou a perceber que é muito provável que não... essa parte eu não sei exatamente qual é a informação, mas é muito provável que não exista fórmula polinomial envolvendo esses coeficientes que representem o número de Frobenius, certo? Então, o pessoal tem ido aí para a linha de complexidade e coisas nessa direção, coisas que eu não domino, então prefiro não falar sobre. Então, acho que era isso, pessoal. Eu agradeço aí por terem estado presente e fico à disposição aí para responder perguntas. Vamos então dar um tempinho para as perguntas aparecerem. Né? Você deixou várias perguntas, né? Só que todas em aberto. Né? Então, pergunta, está todo mundo cheio de perguntas. É interessante que o mais recente é esse de Selmer, né? 77. Né? Assim, em geral. Talvez, Né? Emar, talvez tenha algumas melhores. Do que eu pesquisei, esses são os últimos. Mas, como eu falei, né, eu não tenho tanto contato com isso, então talvez tenha saído outras cotas e tal, melhores, que eu não listei aqui. Mas será que tem algum grupo desses especiais que você já deu que alcança alguma dessas? Ou sempre são muito distantes da realidade? Excelente pergunta, Emar. Tem uma outra cota que eu acabei não colocando aqui, é uma cota até, acho que ela veio em 73, que ela, de forma geral, ela é pior do que essas apresentadas. Só que eu consigo exibir exemplos em que atinge essa outra cota. Olha só. Deixa eu ver se eu tenho essa cota aqui. É a seguinte cota. O número de Frobenius aqui, A1AN, sempre colocando em ordem decrescente, é menor ou igual que o piso de AN menos 2 ao quadrado sobre 2 menos 1. Então, se a gente calcular o número de Frobenius 678, dá exatamente 17, que é a parte inteira, né, do 8 menos 2. Olha só.
Aí tem essa aqui veio, acabei de olhar aqui, essa aqui é de 72. Interessante, né? Aí também não vão ser, assim, não devem ser muitos, não deve ser a maioria que vai atingir e tal. Mas são cotas interessantes, assim, eu não sei quais são as técnicas que eles fizeram nesses dois casos. Imagino que esse caso aqui seja bem análogo ao que a gente fez na demonstração, Uhum. mas eu não cheguei a ler esses trabalhos. Mas o legal é que são cotas melhores, né, do que as que tem antes. Interessante. Mais alguma pergunta, pessoal? Então, vamos agradecer novamente ao Matheus. Matheus, obrigado, viu? Você fez um esforço grande aqui, mas você deu uma ideia muito boa para a gente do que está acontecendo. E eu peço a você novamente que mande os slides, se for possível, aí eu mando no grupão lá, tá bom? Se você estiver Beleza, irmão. disponível, tá? Eu vou fazer os ajustes aqui e mando sim. E eu Obrigado vou, aí pela oportunidade. eu vou continuar trabalhando aqui na edição dos vídeos para publicar o mais rápido possível, né? Eu acho que muita gente vai querer ler isso com mais cuidado, né? E você mencionou alguns resultados, só dando o título. Eu não sei se valeria a pena colocar, por completude, exatamente quem é a bibliografia. Será que vale a pena isso? Vai dar tanto trabalho que... Eu posso Vamos... colocar uma página de referências. pode ser só para, né? Ficar, quem quiser sabe o que ler, o que fazer, né? Tá bom, gente. Então é isso. Muito obrigado. Agradeço a todos por participar. Semana que vem é carnaval e semana que vem nós temos a defesa do Carlos, né? Carlos ali ele vai fazer sua defesa de doutorado, então a gente não vai ter nosso seminário. Aí nós recomeçamos novamente na semana seguinte, acho que é dia 9, né? E a Ana Paula vai falar conosco, vai falar para nós, tá bom? Então, um abração a todos. Nos vemos aí em 2 semanas, ou aqueles corajosos que quiserem ver a defesa do Carlos, também não tem problema não. Um abração, pessoal.